Uma escrava grávida de 9 meses foi trancada sozinha em um quarto escuro por 3 dias como punição por deixar cair uma faca. No segundo dia, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz completamente sozinha na escuridão total sem ajuda nenhuma. Mas então algo absolutamente impossível aconteceu. As paredes começaram a gemer como se estivessem chorando. O som se espalhou pela casa inteira fazendo um gemido profundo que durou 3 dias sem parar. Ninguém conseguia dormir. E só parou quando o barão prometeu acabar com o isolamento. O que aconteceu depois abalou todos para sempre. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente chocante sobre o poder do testemunho. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras profundas e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Vem com a gente nessa jornada. O interior de São Paulo ardia sob o sol implacável de abril de 1875. O calor denso e sufocante transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de colinas ondulantes da região de Campinas que alimentavam a economia imperial com grãos que enriqueciam senhores através de exploração sistemática e brutal de mão de obra escravizada. A fazenda Santa Cruz do Rio Pardo era uma das propriedades mais lucrativas e eficientes da região, produzindo café de qualidade excepcional através de métodos que eram cruéis mesmo para padrões extremamente brutais da época. Era propriedade do barão Augusto de Oliveira Prado, homem de 65 anos cuja família acumulara fortuna através de 3 gerações de exploração implacável da terra e dos 790 escravizados que trabalhavam sob condições que eram desumanas. O barão Augusto era a figura que incorporava valores aristocráticos tradicionais levados a extremos de crueldade sistemática, homem que via escravizados como instrumentos sem humanidade relevante, que exercia poder absoluto com frieza calculada, e que usava isolamento como ferramenta primária de punição e controle. Não era suficiente para ele que escravizados obedecessem através de medo de violência física, ele exigia que obediência fosse mantida através de terror psicológico de isolamento total, através de ameaça constante de ser separado de qualquer conexão humana, através de medo de solidão absoluta que quebrava a resistência de formas que violência física não conseguia. Elemento particularmente cruel de sistema do barão era a política de isolamento punitivo prolongado, prática estabelecida onde escravizados que cometessem transgressões reais ou imaginárias eram colocados em isolamento completo por períodos que variavam de dias a semanas dependendo de gravidade percebida de transgressão. Isolamento não era apenas físico mas era total, sem contato humano nenhum, sem luz natural, sem comunicação, sem estímulo sensorial além de escuridão e silêncio absolutos. Era projetado especificamente para quebrar psicologicamente, para destruir senso de self através de privação sensorial, para fazer vítima desejar desesperadamente qualquer contato humano mesmo que fosse punição adicional. Resultado era cultura profundamente tóxica de terror de isolamento onde pessoas aprendiam que erro mais trivial podia resultar em dias de solidão absoluta em escuridão que destruía a sanidade progressivamente, que não havia proteção ou segurança contra a ameaça constante de isolamento que era mais temido que chicoteamento porque isolamento quebrava a mente de formas que violência física não conseguia. Era a violência psicológica sistemática que funcionava através de explorar necessidade humana fundamental de conexão social, através de transformar isolamento, que seria difícil mas suportável temporariamente, em arma de destruição psicológica através de prolongar além de limites humanos de tolerância. Entre os 790 escravizados estava Joana, mulher de 29 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto resiliência extraordinária quanto desumanização sistemática de regime que operava através de isolamento como forma primária de controle e punição. Nascerá na fazenda, filha de Teresa que morrera de complicações pós-parto quando Joana tinha 17 anos. Morte seguida por isolamento punitivo de Joana por negligência porque Teresa morrera sob cuidado dela. Isolamento de 5 dias que quase destruíra a sanidade de Joana aos 17 anos através de solidão absoluta em momento de luto devastador. Joana crescerá trabalhando primeiro nos campos sob sol brutal colhendo café, depois nas cozinhas onde demonstrar habilidade culinária excepcional, finalmente como mucama servindo baronesa Eugênia, esposa do barão.
Cada transição fora acompanhada por período de isolamento preparatório onde era mantida sozinha para refletir sobre responsabilidades de posição nova, prática que transformava até promoção em experiência traumática de solidão forçada que reforçava a mensagem de que qualquer momento podia resultar em isolamento total. Joana era conhecida por medo profundo de isolamento que ia além de mera aversão. Era terror visceral de solidão que resultava de ter experimentado isolamento prolongado múltiplas vezes ao longo de vida, de saber exatamente quão devastador isolamento era psicologicamente, de carregar memórias traumáticas de dias em escuridão absoluta sem contato humano nenhum onde sanidade começava a desintegrar e onde tempo perdia significado. Era terror que Barão explorava deliberadamente. A ameaça de isolamento era suficiente para garantir obediência de Joana em quase qualquer circunstância porque ela faria praticamente qualquer coisa para evitar experimentar solidão absoluta novamente. Paternidade do bebê era conhecida privadamente, era filho de André, escravizado de 34 anos que trabalhava como carpinteiro e que mantinha relação com Joana que era tão discreta quanto possível porque demonstração pública de conexão emocional entre escravizados era perigosa porque dava ao barão arma adicional de ameaçar separação. Baronesa Eugênia sabia de relação mas a tolerava contanto que permanecesse invisível porque invisibilidade permitia fingir que escravizados não tinham relações humanas significativas que mereciam respeito. Essa gravidez de Joana, visível e inegável mas nunca reconhecida oficialmente ou acomodada de qualquer forma, criará ansiedade constante e crescente. Joana sabia por experiência de outras mulheres que dar à luz podia resultar em complicações que requereriam ajuda ou cuidado adicional, e sabia que pedir ajuda ou cuidado adicional seria interpretado como presunção ou como reclamação que resultaria em isolamento punitivo. Vivia em medo constante de que trabalho de parto começaria em momento inconveniente ou de que complicações aconteceriam que forçariam ela a pedir ajuda que seria negada ou punida. Foi em tarde de sábado, 17 de abril de 1875, que incidente aconteceu que testaria medo de Joana de isolamento até limite absoluto e desencadearia eventos que abalariam todos para sempre. Joana estava preparando o jantar quando deixou cair faca que estava usando. Não cortou ninguém. Não causou dano nenhum, apenas faca caiu de mãos que estavam tremendo ligeiramente de exaustão de gravidez de 9 meses trabalhando sob calor brutal de cozinha. Eugênia, sempre vigilante por oportunidades de exercer poder, interpretou faca caindo como evidência de incompetência inaceitável. Você demonstra descuido perigoso, ela declarou com frieza calculada. Faca podia ter ferido alguém. Punição apropriada é isolamento de 3 dias para reflexão sobre importância de cuidado e competência. Eram palavras que eram sentença de terror absoluto para Joana. 3 dias de solidão em escuridão quando estava grávida de 9 meses era potencialmente fatal se trabalho de parto começasse durante isolamento. Joana sentiu pânico absoluto mas não protestou porque protestar apenas prolongaria ou intensificaria a punição. Por favor, senhora, ela sussurrou com voz que tremia. Estou grávida de 9 meses. Trabalho de parto pode começar a qualquer momento. Isolamento agora pode ser perigoso para bebê. Era súplica que custou enormemente a orgulho mas que era necessária porque risco era muito grande para aceitar silenciosamente. Mas Eugênia, irritada por ser questionada e determinada a demonstrar autoridade absoluta, respondeu com frieza ainda maior. Precisamente porque está grávida, precisa aprender cuidado extremo. Isolamento começará imediatamente e durará 3 dias completos independente de circunstâncias. Se trabalho de parto começar durante isolamento, lidará sozinha como punição adicional por incompetência. Guardas, levem ela para quarto de isolamento agora. Eram palavras de crueldade deliberada e calculada. Sentença que era potencialmente fatal mas que era proferida com indiferença completa a risco. Joana foi levada para quarto de isolamento, cômodo pequeno sem janelas localizado em porão da casa grande, aproximadamente 2 metros por 2 metros, com apenas esteira fina no chão de pedra fria e balde para necessidades. Porta foi fechada e trancada, escuridão absoluta envolveu, e pela primeira vez em anos desde o último isolamento, Joana estava completamente sozinha em silêncio que era tão completo que próprios batimentos cardíacos pareciam altos. Primeiras horas de isolamento foram suportadas através de técnicas que Joana desenvolvera através de experiências anteriores. Contar respirações para manter senso de tempo,
cantar mentalmente para criar estímulo interno, mover-se deliberadamente através de espaço pequeno para manter conexão com o corpo. Mas técnicas que funcionavam para isolamento de 1 ou 2 dias eram inadequadas para 3 dias, e inadequação era magnificada por gravidez que criava necessidades físicas adicionais e que carregava risco de trabalho de parto começar a qualquer momento sem ajuda disponível. Conforme horas tornaram-se primeiro dia completo, isolamento começou a afetar Joana de formas que eram familiares de experiências anteriores, mas que eram intensificadas por gravidez e por medo constante de trabalho de parto começar. Senso de tempo começou a distorcer, sem luz natural ou interações humanas para marcar passagem de horas. Tempo tornava-se fluido e impreciso. Minutos pareciam horas e horas pareciam minutos dependendo de estado psicológico. Fome e sede começaram a crescer. Comida e água eram fornecidas apenas uma vez ao dia em isolamento. Porção mínima empurrada através de abertura pequena em porta sem palavra ou contato humano. E porção única era inadequada para a mulher grávida que requeria nutrição adicional. Mas mais devastador que desconforto físico era impacto psicológico de solidão absoluta. Humanos são animais sociais que requerem interação para manter sanidade, e privação de interação por períodos prolongados causa dano psicológico mensurável e progressivo. Joana começou a experimentar efeitos que conhecia de isolamentos anteriores, pensamentos tornando-se circulares e obsessivos, dificuldade de manter foco em qualquer coisa além de solidão, início de dissociação onde senso de self começava a fragmentar porque self é construído e mantido através de interações sociais que confirmam existência e identidade. E através de tudo, medo constante de que trabalho de parto começaria e que estaria completamente sozinha sem ajuda nenhuma, que teria que dar à luz em escuridão absoluta sem parteira ou assistência, que complicações podiam matar ela ou o bebê sem ninguém saber até ser tarde demais. Era medo que intensificava todos os outros aspectos de sofrimento de isolamento, que tornava cada contração de Braxton Hicks em motivo de pânico, que transformava a experiência já traumática de isolamento em terror absoluto de morte potencial em solidão completa. Foi em segundo dia de isolamento, aproximadamente 36 horas após ser trancada, que Joana sentiu primeira contração real, não Braxton Hicks mas trabalho de parto começando prematuramente por aproximadamente uma semana, provavelmente induzido por combinação de estresse extremo de isolamento, desidratação progressiva de água inadequada, e desnutrição de comida insuficiente. Terror absoluto que sentirá como possibilidade abstrata tornou-se realidade concreta. Estava em trabalho de parto, sozinha em escuridão absoluta, sem ajuda disponível, sem possibilidade de comunicar necessidade porque bater em porta ou gritar apenas resultaria em ser ignorada ou em isolamento sendo prolongado como punição por perturbação. Tentou não entrar em pânico, tentou lembrar o que vira parteiras fazerem em nascimentos que testemunhara, tentou confiar que corpo sabia o que fazer mesmo sem assistência. Mas pânico era quase impossível de controlar porque situação era pesadelo que temera por semanas tornando-se realidade. Daria à luz completamente sozinha em escuridão, sem ajuda, sem conforto, sem segurança de que qualquer coisa daria certo. Trabalho de parto progrediu através de segundo dia e noite em solidão que era tão completa que Joana começou a questionar própria sanidade. Falava em voz alta para a própria companhia, respondia a si mesma, criava diálogos imaginários com André ou com parteira ou com qualquer presença humana que podia imaginar porque a alternativa de silêncio absoluto quebrado apenas por próprios gemidos de dor era insuportável. Era início de quebramento psicológico que isolamento prolongado inevitavelmente causava, manifestação de necessidade desesperada de conexão humana que não estava disponível. Contrações intensificaram através de noite, vindo progressivamente mais frequentes e mais fortes. Joana tentou lembrar técnicas de respiração que vira parteiras ensinarem, tentou encontrar posições que tornavam contrações mais toleráveis, tentou manter algum senso de controle sobre o processo que estava acontecendo em escuridão absoluta sem testemunhas ou ajuda. Mas controle era ilusão, corpo estava fazendo o que precisava fazer independente de vontade consciente, e isolamento tornava o processo aterrorizante de formas que nunca seria em circunstâncias normais com suporte e assistência. Foi ao amanhecer do terceiro dia, embora Joana não soubesse que era amanhecer porque a escuridão era absoluta e constante, que trabalho de parto alcançou o estágio final. Contrações vinham quase continuamente, pressão era imensa indicando que bebê estava descendo,
e Joana sabia instintivamente que nascimento era iminente. Tentou mais uma vez decidir se deveria chamar por ajuda, bater em porta, gritar, arriscar que alguém ouviria e viria apesar de isolamento ser punição que não deveria ser interrompida. Mas medo de prolongação de isolamento ou de punição adicional por perturbação era tão profundo que decidiu continuar sozinha até fim. E bebê nasceu em solidão absoluta de escuridão total, emergindo em silêncio que era quebrado apenas por respiração trabalhada de Joana e depois por choro fraco de recém-nascido que nunca tinha experimentado luz ou som ou presença humana além de mãe. Joana, exausta e traumatizada mas movida por instinto maternal, pegou o bebê no escuro através de tato apenas, usou barra de própria saia para limpar e envolver criança, e segurou filha contra corpo tentando oferecer calor e conforto em ambiente que não oferecia nenhum dos dois. E foi naquele momento de solidão mais absoluta, mãe e bebê recém-nascida sozinhas em escuridão total sem testemunhas, sem ajuda, sem reconhecimento de humanidade que mereceria assistência ou cuidado, que algo extraordinário e completamente impossível começou a acontecer que abalaria todos na fazenda e que ninguém jamais esqueceria. Som começou a emergir, não de Joana nem de bebê mas de próprio quarto de isolamento. Não era som estrutural normal de madeira expandindo ou contraindo com mudanças de temperatura, mas era som que parecia vir de paredes mesmas, som que era quase vocal em qualidade como se pedra e madeira estivessem tentando falar, como se estrutura física estava tentando comunicar algo que não tinha palavras para expressar. Era som baixo inicialmente, quase inaudível, mas que crescia progressivamente em volume conforme minutos passavam. Joana ouviu o som através de exaustão e confusão pós-parto, não compreendendo inicialmente o que estava ouvindo ou de onde vinha. Mas conforme o som intensificava, tornou-se impossível de ignorar, era como gemido profundo emanando de paredes ao redor, como lamento que não tinha fonte específica mas que vinha de estrutura inteira, como expressão de dor ou protesto que não era humana mas que carregava peso emocional que era impossível de negar. E conforme o som continuava crescendo, Joana percebeu algo ainda mais impossível. Som não era aleatório mas tinha padrão, tinha ritmo, tinha qualidade que sugeria comunicação intencional mesmo sem palavras articuladas. Era como se quarto estava respondendo à solidão dela e de bebê, como se isolamento tão completo que forçara nascimento em escuridão absoluta sem testemunhas estava catalisando resposta de estrutura mesma que continha solidão. Som começou a ser ouvido fora de quarto de isolamento. Guardas estacionados em corredor próximo ouviram gemido profundo vindo de direção de porão, som que era diferente de qualquer som estrutural normal que casa antiga produzia. Chamaram Feitor que veio investigar, e Feitor ouviu claramente som que emanava de quarto de isolamento, não de dentro no sentido de Joana fazendo som, mas de próprio quarto como se paredes estivessem gemendo. O que é esse som? Feitor perguntou com preocupação crescente. Guardas não tinham resposta porque som não fazia sentido, paredes não gemem, estruturas não vocalizam, mas som era inegável e estava crescendo em volume e intensidade conforme minutos passavam. Feitor aproximou-se de porta de quarto de isolamento e ouviu através de madeira grossa. Som era definitivamente vindo de dentro do quarto mas não parecia ser vindo de Joana porque qualidade era diferente, mais profunda, mais ressonante, mais como estrutura vibrando que como humano vocalizando. Dentro do quarto, Joana estava começando a entender impossível de situação. Som estava vindo de paredes ao redor dela, estava crescendo em volume até preencher espaço pequeno completamente, e estava carregando peso emocional que era palpável. Não era som neutro mas era expressão que comunicava algo, que carregava significado mesmo sem palavras, que parecia estar articulando solidão e isolamento que ela e bebê experimentavam. E então som começou a mudar, começou a tomar forma mais definida, começou a aproximar-se de vocalização articulada. Não eram palavras ainda mas eram sons que sugeriam tentativa de formar palavras, que carregavam intenção comunicativa, que pareciam estar procurando forma de expressar o que estrutura inanimada não deveria ser capaz de expressar. Era como se isolamento tão completo, solidão tão absoluta, nascimento tão solitário tinham catalisado manifestação impossível onde próprias paredes que continham isolamento estavam tentando protestar ou comunicar ou testemunhar o que estava acontecendo em escuridão que nenhum humano além de Joana testemunhava. Feitor, alarmado por som crescente e por impossibilidade óbvia do que estava ouvindo, tomou decisão de abrir porta de quarto de isolamento apesar de isolamento não estar completo.
3 dias não tinham passado ainda, mas som era tão perturbador e tão impossível que sentia necessidade de investigar. Destravou porta e abriu. Luz súbita de corredor inundando escuridão e revelando cena que o chocou completamente. Joana estava sentada em esteira, coberta em sangue e fluidos de nascimento, segurando o bebê recém-nascida envolta em panos improvisados. Cordão umbilical ainda conectava mãe e criança, evidência óbvia de que nascimento acontecerá muito recentemente e sem assistência nenhuma. Mas mais chocante que nascimento solitário era som que ainda emanava de paredes ao redor. Gemido profundo que preenchia quarto, que vibrava através de estrutura, que era impossível mas inegável. Você deu à luz sozinha? Feitor perguntou desnecessariamente, óbvio sendo óbvio. Joana acenou fracamente, exausta demais para falar. E som? Ele continuou. De onde vem som? Joana olhou para paredes ao redor antes de responder com voz que era rouca de horas sem água adequada. De quarto. De isolamento. De solidão tão absoluta que estrutura protesta. Dei à luz completamente sozinha em escuridão total sem ajuda porque isolamento proibiu ajuda. E paredes? Paredes estão testemunhando. Estão comunicando solidão através de única forma que estrutura pode, através de som que carrega peso de isolamento que impuseram. Era a explicação que não fazia sentido científico mas que carregava verdade emocional profunda que Feitor não podia facilmente negar porque som era real e porque nascimento solitário em isolamento era obviamente cruel de formas que até ele, produto de sistema brutal, reconhecia como excessivo. Buscarei tia Rosa para cuidar de você e bebê, ele disse, decisão pragmática que reconhecia necessidade médica. E informarei Barão sobre situação. Rosa, parteira de 66 anos, chegou rapidamente e imediatamente começou a cuidar de Joana e bebê enquanto som continuava emanando de paredes ao redor. Som vem de quarto mesmo, ela confirmou após ouvir cuidadosamente. Não é Joana fazendo som. É estrutura. Como se paredes estão gemendo. Trabalhou eficientemente apesar de impossibilidade, cortando e amarrando cordão, limpando mãe e bebê, verificando sinais vitais de ambas. Ambas sobreviveram o que não deveria ser sobrevivível, ela declarou. Dar à luz completamente sozinha em escuridão total após 2 dias de isolamento teria matado maioria. Mas ambas vivem. E conforme Rosa trabalhava, som de paredes começou a mudar novamente, começou a formar-se em algo ainda mais impossível. Não eram mais apenas gemidos mas eram começando a aproximar-se de palavras, de articulação que comunicava não através de significado linguístico mas através de peso emocional e padrão que sugeria linguagem emergindo de não linguagem, que sugeria que estrutura estava encontrando forma de articular testemunho de solidão que contivera. Feitor correu informar Barão sobre situação impossível, nascimento solitário em isolamento e som impossível emanando de quarto. Barão Augusto chegou 15 minutos depois, cético sobre impossibilidade relatada mas curioso. Quando entrou em quarto de isolamento e ouviu o som emanando de paredes, ceticismo foi confrontado por impossível inegável. Isto é, como isto é possível? Ele sussurrou, não esperando resposta porque não havia resposta racional. E naquele momento, conforme Barão que ordenara isolamento estava presente testemunhando o resultado de crueldade que impusera, som de paredes intensificou dramaticamente e começou a articular. Não palavras em português claramente mas sons que carregavam significado através de padrão e emoção, que comunicavam protesto contra isolamento, que testemunhavam solidão absoluta de nascimento em escuridão, que nomeavam crueldade através de manifestação que transcendia a linguagem humana normal. Som que emanava de paredes continuou intensificando conforme Barão permanecia no quarto, como se presença dele, arquiteto de sistema de isolamento que causará nascimento solitário, catalisava a resposta mais forte de manifestação impossível. Não era mais gemido abstrato mas estava aproximando-se de vocalização que tinha padrões reconhecíveis, que sugeria tentativa de comunicar conceitos específicos mesmo sem vocabulário articulado. Rosa, trabalhando para estabilizar Joana e bebê, sentiu som através de próprio corpo, não apenas ouvindo com ouvidos mas sentindo vibração através de chão e paredes, através de ar mesmo, como se som tinha dimensão física além de audível, como se estrutura estava vibrando em frequências que afetavam o corpo humano de formas que eram viscerais e impossíveis de ignorar.
Som está crescendo, ela disse desnecessariamente. E está tentando falar. Não consigo explicar como sei, mas sinto que Som quer comunicar algo específico. Barão, confrontado por impossível que desafiava racionalismo que sempre mantivera, tentou negar ou explicar cientificamente. Deve haver explicação racional, ele insistiu. Talvez vibração estrutural causada por mudanças térmicas, ou ressonância acústica de forma de quarto, ou... Mas voz dele morreu conforme som intensificou mais e conforme padrões tornaram-se mais obviamente intencionais, mais obviamente comunicativos, mais obviamente impossíveis de explicar através de fenômenos físicos normais. Joana, exausta mas consciente, falou com voz que era fraca mas que carregava a autoridade nascida de ter sobrevivido impossível. Não é fenômeno físico normal. É testemunho. É protesto. É manifestação de isolamento tão completo que estrutura que continha isolamento está respondendo através de única forma que estrutura pode, através de som que carrega peso emocional de solidão que impuseram. Dei à luz completamente sozinha em escuridão absoluta porque isolamento seu proibiu a ajuda. E paredes testemunharam. E agora paredes comunicam testemunho através de som que não pode ser ignorado ou negado. Eram palavras que nomeavam conexão entre isolamento cruel e manifestação impossível, que recusavam permitir negação ou racionalização, que articulavam verdade que som parecia estar tentando comunicar. E palavras ressoaram não apenas com Rosa que sempre vira crueldade de sistema mas até com Barão que começava a sentir desconforto profundo nascido de confrontação com o impossível que não podia controlar ou explicar através de autoridade habitual. Se som é protesto contra isolamento como afirma, Barão disse com irritação crescente. Então parará quando você for removida de quarto. Guardas, ajudem a mover ela e bebê para a enfermaria. Era tentativa de reacertar controle através de remover catalisador suposto de fenômeno, através de testar explicação de Joana empiricamente. Joana foi ajudada a caminhar, mais carregada que caminhando porque exaustão era extrema após 2 dias e meio de isolamento seguidos por trabalho de parto e nascimento sem assistência, para a enfermaria enquanto Rosa carregava bebê. Saíram de quarto de isolamento, deixando espaço vazio exceto por Barão que permaneceu para observar se som continuaria ou cessaria com a ausência de Joana. Som não cessou. Continuou emanando de paredes com intensidade inalterada, continuou carregando peso emocional que era palpável, continuou tentando articular comunicação que transcendia a linguagem normal. Barão ficou sozinho em quarto ouvindo som que desafiava a explicação e que recusava parar mesmo quando o catalisador suposto fora removido, e pela primeira vez em décadas de exercer poder absoluto sem questionamento, sentiu algo próximo de medo. Não medo de Joana que era impotente mas medo de manifestação que não podia controlar, de testemunho que não podia silenciar, de protesto que estrutura mesma estava fazendo contra o sistema de isolamento que ele mantinha. Na enfermaria, Rosa continuou a cuidar de Joana e bebê enquanto outros escravizados começaram a reunir-se tendo ouvido notícia de nascimento solitário e de som impossível. André chegou correndo, tendo sido informado de que Joana dera à luz. Você está bem? Ele perguntou com urgência e emoção óbvias. E bebê? Joana acenou fracamente, não tendo energia para falar mas comunicando através de gesto que ambas sobreviveram. Som ainda está acontecendo, trabalhadores relatavam. Quarto de isolamento continua gemendo mesmo com Joana e bebê fora. Som está se espalhando, corredores próximos agora também estão fazendo som similar, como se manifestação está crescendo em vez de diminuir, como se estrutura inteira está começando a participar em protesto. Era relato que confirmava que fenômeno não era limitado a quarto específico ou à presença de Joana mas era algo mais amplo, mais sistemático, mais impossível. Dentro de hora após nascimento, som tinha se espalhado através de toda a casa grande. Não apenas quarto de isolamento mas corredores, salas, até quartos de família senhorial estavam produzindo sons que eram similares. Gemidos profundos que vinham de paredes mesmas, vibrações que eram sentidas através de estrutura, comunicação que não tinha palavras mas que carregava peso emocional inegável. Era como se testemunho que começara em quarto de isolamento estava se espalhando através de toda a estrutura que tinha sido testemunha de incontáveis isolamentos ao longo de décadas,
como se casa inteira estava protestando contra o sistema de isolamento que tinha contido por tanto tempo. Baronesa Eugênia, aterrorizada por som que agora preenchia próprio quarto dela, veio à enfermaria exigindo explicações. O que você fez? Ela acusou Joana. Como está causando casa inteira a fazer sons impossíveis? Joana, ganhando força através de raiva nascida de ter sobrevivido crueldade impossível, respondeu com clareza que chocou todos presentes. Não fiz nada além de sobreviver isolamento que impôs mesmo estando grávida de 9 meses, além de dar à luz completamente sozinha em escuridão absoluta porque isolamento proibiu ajuda. Casa está fazendo sons porque casa testemunhou. Testemunhou isolamento após isolamento ao longo de décadas, testemunhou solidão forçada que quebra pessoas, testemunhou crueldade de sistema que mantém. E agora casa comunica testemunho através de sons que não podem ser ignorados. Não estou causando, sou apenas catalisador de manifestação que sistema seu criou através de crueldade acumulada de anos. Eram palavras que eram acusação direta e pública, que nomeavam responsabilidade, que recusavam aceitar culpabilização de vítima por manifestação que crueldade de sistema catalisara. E palavras carregaram poder porque foram proferidas por pessoa que obviamente sobrevivera impossível, que estava coberta em evidência física de nascimento solitário, que tinha autoridade moral de testemunha que sistema não podia facilmente negar ou silenciar. Eugênia não tinha resposta preparada porque situação estava completamente fora de parâmetros normais de como o sistema operava. Crueldade normalmente era escondida ou negada, vítimas normalmente aceitavam culpa, manifestações normalmente não aconteciam de formas fisicamente impossíveis que forçavam reconhecimento. Mas Joana estava recusando aceitar culpa, manifestação estava acontecendo de forma inegável, e testemunho estava sendo comunicado através de própria estrutura que continha crueldade. Som continuou por horas, preenchendo casa inteira com gemido profundo que era impossível de ignorar. Família senhorial tentou continuar rotinas normais, mas som tornava a normalidade impossível. Era a constante lembrança de impossível que estava acontecendo, era a presença física de protesto que não podia ser silenciado, era testemunho que recusava ser negado. E conforme horas passavam, som começou a mudar novamente, começou a aproximar-se ainda mais de articulação linguística, começou a formar padrões que sugeriam não apenas emoção mas conceitos específicos tentando ser comunicados. Conforme noite caía e som continuava sem diminuir, casa inteira estava em estado de desordem. Família senhorial não conseguia dormir porque som preenchia até quartos privados com gemido constante que tornava descanso impossível. Escravizados reuniam-se em grupos sussurrando sobre significado de manifestação, sobre conexão com o nascimento solitário de Joana, sobre possibilidade de que sistema de isolamento estava sendo exposto e protestado através de meios impossíveis mas inegáveis. Joana, recuperando-se fisicamente mas permanecendo consciente e articulada, ofereceu interpretação que muitos internalizaram. Casa testemunhou isolamento após isolamento por décadas. Testemunhou pessoas sendo quebradas através de solidão forçada, testemunhou nascimentos e mortes em isolamento, testemunhou crueldade que sistema dependia de manter escondida em quartos sem janelas onde ninguém via ou ouvia exceto paredes mesmas. E agora, depois de meu nascimento tão solitário que até a estrutura não pôde mais conter testemunho em silêncio, paredes estão falando. Estão comunicando o que testemunharam através de única forma que estrutura pode, através de som que força reconhecimento. Era interpretação que não tinha lógica científica mas que tinha verdade emocional e moral profunda que ressoava com todos que ouviam porque som era real, porque nascimento solitário era obviamente cruel, porque sistema de isolamento que Barão mantinha era conhecido por todos como forma particular de violência psicológica que quebrava pessoas de formas que violência física não conseguia. Barão Augusto, confrontado por noite de som contínuo que tornava sono impossível e que não mostrava sinais de cessar, convocou reunião de família e de feitores principais para discutir resposta. Fenômeno deve ter explicação racional que não encontramos ainda, ele insistiu com convicção que parecia forçada. Talvez vibração estrutural causada por temperaturas, ou ressonância acústica amplificada por geometria de edifício, ou... Mas até ele não soava convencido porque explicações racionais não explicavam timing perfeito com nascimento, não explicavam qualidade quase linguística de som, não explicavam porque som não cessava.
Ou, feitor principal sugeriu com cautela porque sugerir impossível era arriscado. Manifestação é exatamente o que parece ser. Protesto de estrutura contra isolamento que conteve por décadas. Testemunho que não pode mais ser silenciado. E se é protesto, então talvez cesse apenas quando o sistema de isolamento que protesta contra for modificado ou eliminado. Era sugestão radical que implicava a necessidade de mudar sistema fundamental de controle que Barão dependia, que sugeria que manifestação impossível tinha poder de forçar mudanças através de tornar continuação de sistema intolerável. Barão rejeitou veementemente. Absolutamente não. Não modificaremos sistema baseado em superstição de que paredes protestam. Isolamento é ferramenta essencial de controle e disciplina. Continuaremos até som cessar naturalmente. Mas conforme segunda noite com som contínuo começou, convicção de Barão começou a enfraquecer. Privação de sono afetava a clareza de pensamento, som constante criava estresse psicológico que era acumulativo, e impossibilidade óbvia de situação tornava a negação progressivamente mais difícil de manter. E mais devastador para a autoridade dele, escravizados estavam perdendo medo de isolamento porque manifestação sugeria que isolamento estava sendo exposto e protestado, que crueldade não estava mais escondida em silêncio mas estava sendo testemunhada publicamente através de meios que não podiam ser negados. Foi em terceira noite de som contínuo, após 3 dias sem sono adequado para ninguém na Casa Grande, que Barão finalmente cedeu à necessidade pragmática. Temporariamente suspenderemos uso de isolamento punitivo, ele anunciou com relutância óbvia, até fenômeno cessar. Não por reconhecimento de protesto, que seria absurdo, mas por necessidade prática de permitir funcionamento normal de casa. Era a concessão que tentava soar pragmática em vez de moral mas que ainda representava mudança fundamental forçada por manifestação impossível. E notavelmente, dentro de hora após anúncio de suspensão de isolamento punitivo, som começou a diminuir. Não cessou instantaneamente mas diminuiu progressivamente, gemido profundo tornando-se mais suave, vibração tornando-se menos intensa, até finalmente após aproximadamente 2 horas som cessou completamente deixando silêncio que era quase ensurdecedor em contraste com dias de som contínuo. Cessação de som após anúncio de suspensão de isolamento era correlação que era impossível de negar mesmo para Barão que queria negar. Se som não tinha conexão com isolamento, cessação após suspensão de isolamento seria coincidência extraordinária demais para ser credível. E correlação implicava que interpretação de Joana, que som era protesto contra isolamento, tinha verdade que precisava ser reconhecida. Nos dias e semanas seguintes, a atmosfera em Fazenda mudou profundamente. Suspensão temporária de isolamento punitivo tornou-se permanente porque qualquer tentativa de retornar a isolamento resultava em som recomeçando imediatamente, forçando cessação através de tornar isolamento impossível de manter sem consequência de som que tornava a vida intolerável. Era a transformação de sistema fundamental de controle forçada não por revolta aberta mas por manifestação impossível que tornou continuação de sistema intolerável. Joana recuperou-se fisicamente e emocionalmente através de semanas seguintes, apoiada por André e por comunidade de escravizados que haviam como símbolo de resistência através de ter sobrevivido impossível e através de ter catalisado manifestação que mudou o sistema. Bebê foi nomeada testemunha, porque nascimento dela foi testemunhado apenas por paredes que depois testemunharam publicamente através de som, porque vida dela começou em momento quando o testemunho silencioso tornou-se testemunho audível que não podia ser negado. Em 1878, quando o movimento abolicionista crescia, Joaquim Nabuco visitou Fazenda após ouvir história através de redes. Caso seu é extraordinário, ele disse a Joana. Representa literalmente como crueldade escondida eventualmente encontra testemunho, como violência contida em isolamento eventualmente manifesta publicamente. Casa fazendo sons impossíveis protestando isolamento é metáfora que aparentemente foi literal. Posso documentar. Joana concordou. Artigo de Nabuco Testemunho das Paredes. Protesto impossível contra isolamento foi publicado e tornou-se influente. História de Joana e de som impossível tornou-se símbolo de que crueldade tem limites, de que testemunho eventualmente emerge mesmo de lugares mais escondidos, de que sistemas de violência eventualmente produzem respostas que não podem ser controladas ou silenciadas.
Em 13 de maio de 1888, Joana estava no Rio com testemunha, 13 anos, e André. Joana tinha 42 anos, transformada de pessoa aterrorizada de isolamento para pessoa que sobrevivera a isolamento mais cruel e que catalisara a mudança através de sobrevivência. Testemunhou: fui isolada estando grávida de 9 meses. Dei à luz completamente sozinha em escuridão absoluta porque isolamento proibiu a ajuda. Casa protestou através de som impossível que forçou fim de sistema de isolamento. Abolição deve incluir fim de todas formas de isolamento punitivo que quebra pessoas através de negar necessidade humana fundamental de conexão. Nabucco citou: escravidão funcionava através de múltiplas violências, sendo isolamento punitivo prolongado uma das mais psicologicamente devastadoras. Joana deu à luz em isolamento tão cruel que estrutura protestou através de sons impossíveis. Protesto forçou mudanças que demonstraram que crueldade tem limites e que testemunho eventualmente emerge. Após a abolição, Joana e testemunha estabeleceram programas pioneiros para sobreviventes de isolamento punitivo e privação de conexão social. Recuperação de isolamento prolongado requer reconexão gradual, Joana ensinava. Requer ambiente onde conexão é segura, onde solidão não é a arma mas é escolha, onde comunidade apoia em vez de isolar. Recuperação é possível mas requer trabalho deliberado. Testemunha dedicou vida a trabalho abolindo isolamento como punição. Nasci em isolamento tão cruel que Casa protestou. Aprendi que isolamento é tortura psicológica, que privação de conexão quebra pessoas, que sistemas que usam isolamento como punição são inerentemente cruéis. Trabalhei estabelecendo proteções legais contra isolamento prolongado. Joana viveu até 1935, vendo filha transformar leis sobre isolamento. Morreu aos 89. Fui isolada cruelmente e dei à luz sozinha em escuridão. Casa testemunhou e protestou. Aprendi que testemunho emerge mesmo de lugares mais escondidos e que crueldade tem limites. Recuperação foi trabalho de vida. André morreu em 1933. Ela sobreviveu ao isolamento que teria destruído maioria. Nascimento solitário catalisou protesto impossível que mudou o sistema. Vi poder de testemunho e limites de crueldade. História tornou-se profundamente estudada. Psicólogos documentaram: isolamento prolongado é forma reconhecida de tortura que causa dano psicológico severo e permanente. Joana experimentou isolamento durante gravidez seguido por nascimento sem assistência em solidão absoluta. Trauma foi extremo. Som impossível que seguiu pode ter sido manifestação coletiva de trauma ou pode ter sido literal. Relatos são consistentes de fontes credíveis. Sociólogos estudaram: sistemas que usam isolamento como punição dependem de manter isolamento escondido, de negar testemunho de crueldade. Manifestação de som impossível após nascimento de Joana forçou testemunho público de crueldade que normalmente ficava escondida. Demonstra que crueldade escondida eventualmente encontra exposição. Físicos examinaram: som emanando de paredes sem fonte humana é inexplicado por física conhecida. Múltiplas testemunhas confirmam por dias. Correlação com suspensão de isolamento é perfeita. Mecanismo permanece desconhecido mas fenômeno é documentado consistentemente. Filósofos estudaram: isolamento punitivo prolongado nega necessidade humana fundamental de conexão social. É forma de violência que quebra a psique através de privação. Joana foi isolada cruelmente. Protesto impossível que seguiu demonstra que há limites morais que sistemas não podem violar sem consequências. Teólogos interpretaram: Deus criou humanos para a comunidade. Isolamento que nega a comunidade contraria design divino. Joana foi isolada tão cruelmente que até criação protestou. Casa fazendo sons pode ser visto como criação respondendo à violação de natureza comunitária que Deus deu a humanos. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Joana, primeiro isolada em escuridão, depois com testemunha nascendo, depois cercada por ondas representando som emanando de paredes. Inscrição: em memória de Joana e todas isoladas cruelmente. Em honra de testemunha,
representando que testemunho emerge e que crueldade escondida eventualmente encontra exposição. Que isolamento punitivo nunca mais seja usado. Descendentes, 597, compartilharam histórias sobre bisavó que sobreviveu nascimento em isolamento e que catalisou protesto impossível que mudou o sistema. Nos anos seguintes, história continuou ressoar. Pesquisadores de trauma documentaram: isolamento prolongado causa dano específico, ansiedade, depressão, dissociação, perda de senso de self. Joana experimentou isolamento durante gravidez seguido por nascimento solitário. Trauma foi extremo e permanente. Recuperação requer reconexão em ambiente seguro onde isolamento não é ameaça. Reformadores prisionais citaram: isolamento solitário em prisões é reconhecido como tortura por ONU. História de Joana demonstra a crueldade extrema de isolamento prolongado e demonstra que isolamento como punição deve ser abolido universalmente. Ativistas usaram: isolamento é arma usada contra populações vulneráveis, prisioneiros, idosos em instituições, crianças em sistemas punitivos. Joana demonstrou crueldade através de sobreviver impossível. História inspira trabalho abolindo o isolamento punitivo. Memorial tornou-se lugar de peregrinação para sobreviventes de isolamento, pessoas que experimentaram confinamento solitário, pessoas isoladas socialmente, pessoas que conheceram solidão forçada. Encontravam validação e esperança de que recuperação era possível. Instituto que Joana e testemunha fundaram continuou por gerações, ajudando milhares a reconectar após isolamento, estabelecendo padrões de cuidado, influenciando políticas contra isolamento punitivo. Anualmente em 17 de abril, aniversário de nascimento de testemunha, Memorial sediava cerimônia onde sobreviventes compartilhavam histórias. Tornou-se Dia Nacional contra Isolamento Punitivo, dedicado a abolir isolamento como punição. No centro estava a verdade. Joana foi isolada mesmo estando grávida de 9 meses. Deu à luz completamente sozinha em escuridão absoluta porque isolamento proibiu a ajuda. Casa protestou através de sons impossíveis que forçaram fim de sistema de isolamento. Manifestação abalou todos porque forçou o reconhecimento de crueldade que sistema dependia de manter escondida. História ensina: primeiro, isolamento prolongado é tortura psicológica que causa dano severo. Segundo, crueldade escondida eventualmente encontra testemunho mesmo de lugares mais escondidos. Terceiro, manifestações que tornam crueldade impossível de negar podem forçar mudanças que argumentos morais não conseguem. Quarto, recuperação de isolamento requer reconexão em ambiente seguro. Quinto, isolamento como punição deve ser abolido porque nega a necessidade humana fundamental de conexão. Sexto, testemunho emerge de formas impossíveis de prever ou controlar. Perguntas permanecem: quantos sofrem em isolamento hoje? Como abolimos isolamento punitivo? Como apoiamos reconexão após isolamento? Como protegemos necessidade humana de conexão? História oferece testemunho: isolamento é tortura. Testemunho emerge. Crueldade tem limites. E conexão é direito fundamental. Se som foi literal ou metáfora, lição permanece. Isolamento é crueldade extrema. Testemunho emerge mesmo de lugares escondidos. E sociedade justa abole isolamento. Mensagem final: reconheça isolamento como tortura. Abola isolamento punitivo. Proteja a conexão humana. Apoie reconexão. E trabalhe por mundo onde ninguém sofre solidão forçada como Joana. Joana demonstrou que sobrevivência de isolamento é possível. Testemunho demonstrou que crueldade escondida emerge. E manifestação demonstrou que há limites que não podem ser violados sem consequências. Isolamento quebra. Testemunho emerge. Conexão cura. E mundo onde conexão é protegida vale lutar. Essa herança, não que sofreu isolada, mas que sobreviveu, testemunhou e mudou o sistema, demonstrando que crueldade mais escondida eventualmente encontra luz e que direito à conexão deve ser protegido sempre.